função de volante, tá, gurizada? O presidente, ele falou que o Grêmio pode estar em busca de várias posições no meio campo, tá? Um cara mais armador, um 8, um 5... Mas a prioridade é um volante. E quando ele diz volante, ele até citou isso na entrevista, não quer dizer necessariamente um cara que só seja camisa 5. Mas, no mínimo, tem que ter um cara que saiba fazer a função, entendeu? De camisa 5. Que aí pode ser um cara que faça as duas posições, o 8 e o 5, né, digamos assim. Para deixar 2 nomes na pauta que surgiram aí e a posição do presidente Romildo. Jailson faz parte dos jogadores avaliados, mas tem uma questão muito difícil do futebol chinês e tudo mais, enfim, mas faz parte dos nomes avaliados. Rafael Carioca, de uma vez por todas. O Grêmio fez 2 propostas, as 2 não foram aceitas pelo Tigres e o Grêmio dá como encerradas as negociações no momento. Pode ser que no futuro volte? Pode ser, mas hoje as negociações com o Rafael Carioca, de uma vez por todas, estão encerradas. Fim de papo, diz o presidente sobre meio campo e volantes, professor. Então, essa característica já de ser segundo volante e conseguir fazer primeiro também isso aí é o Michel. O Michel é segundo volante e consegue fazer primeiro, só que daí o Dudu não gosta dele, por exemplo. E eu não acho que ele faça bem. Começar a me irritar já. Não, mas vai começar a me irritar com o Michel, eu já sei. Ele vem com esse intuito aqui, Celso. Ele já vem pra me irritar. Ele vem. O Dudu tava aqui, ó, no celular aqui. Eu falei Michel, ele já avisou aqui. Não, mas o Michel é segundo volante e consegue fazer primeiro e não faz bem. O Lucas Silva é segundo volante e consegue fazer primeiro volante e não faz bem. Então tu ter esse conceito, eu acho que é insistir num erro. Eu acho que tem que contratar um cara que seja primeiro volante. Aí a gente não pode confundir também isso com ser um cara mais duro, né? Eu acho que o futebol de hoje, ele não tem muito mais essa de o cara ser um primeiro volante só duro. Mas eu acho que tu tem que ter um primeiro volante que seja primeiro volante. Que na minha cabeça, esse é o Jailson. Ah, mas o Jailson é ruim. Cara, o Jailson tem consciência das limitações técnicas dele. Tu não vê o Jailson indo pro ataque, tu não vê o Jailson fazendo gol, tu não vê o Jailson fazendo cruzamento, tu vê o Jailson posicionado na frente da zaga, ele tira a bola e entrega pra alguém. Nem é quebrador, ele tira a bola e entrega pro cara que tá mais próximo dele. Que eu acho que a gente tem que ter pelo menos um cara que seja assim no nosso elenco. Que o Lucas Araújo é um cara que tem qualidade pra sair jogando. Ele já é, tipo, que ele consegue quebrar, mas ele consegue construir também. Mas ele tá recém chegando, né? E daí tu querer colocar tudo nas costas dele também com relação a isso, eu não sei até que ponto isso é positivo. Então eu acho que seria interessante ter um jogador mais experiente com essa característica específica. Sim. Segundo volante, a gente tem Lucas Silva, a gente tem Darlan, a gente tem o Maicon, a gente tem... Todo mundo é segundo volante. Matheus Henrique, que tá jogando de primeiro e não tá indo bem de primeiro também. Tá sendo muito exposto, tá errando muito passe, mas ele tá o tempo todo tentando. Então eu acho que o Matheus Henrique... Eu acho que segundo volante não tem muito porquê. Até o Jean-Pierre, na minha cabeça, renderia mais ainda de segundo volante do que com camisa 10. Eu acho que o Jean-Pierre, se jogasse um pouco mais de frente e tivesse uma obrigação de correr um pouco mais, porque ele de 10 ele não tem essa obrigação dele, ele acha que pode ficar parado. Ele acha que ele pode ir mole. Cara, eu acho que o Jean-Pierre, se fosse um pouquinho recuado, eu acho que inclusive ele ia render mais. Então, o que seriam minhas prioridades? Um camisa 5, e aí poderia ser o Jailson se fosse por empréstimo, sem que tu tenha que gastar muita coisa. Ou tu dá um talagaço e traz um Rafael Carioca, que era primeiro volante quando o William Magrão era o segundo em 2008. Então, ou tu investe mesmo. Cuejar, eu gosto bastante do Cuejar. Podia ver como é que tá o Wallace também. Enfim, tem alguns nomes aí que poderiam ser de primeiro volante. E a minha segunda prioridade nesse caso seria um camisa 10 pra fazer uma sombra, não é bem sombra ali, com o Pinares. Que eu acho que o Pinares hoje já é essa figura de camisa 10 do Grêmio. Acho que o GPR já é o nosso reserva. Eu acho que o GPR renderia mais como segundo volante, então precisaria de um camisa 10 de fato, né? Mas essa é a minha cabeça, não é a cabeça da direção, porque a cabeça da direção é GPR e Pinares ali como camisa 10. Mas na minha cabeça teria que ter um camisa 10 ali sendo contratado também para conseguir construir as jogadas. Boa, 1h28, Edu Andriotti. E aí, seguindo nessa batida aí de outras posições, tá, Edu? O Romildo
Primeiro que ele afirmou que se cria, e aí palavras dele, né? Se alimenta um ambiente pesado, cria situações incontroláveis como a do Cavani. E o Grêmio nunca confirmou nada. Quando a gente diz uma coisa, eu espero que as pessoas acreditem. Alguma vez eu não tive um papo reto com a torcida? Isso aí é falas do presidente. E aí sobre Douglas Costa, Edu Andriotti, ele coloca o seguinte: é um jogador do Bayern e da Juventus. O Grêmio está atrás do jogador sim, mas é uma situação muito difícil. Nós nem sequer tivemos contato ainda com a Juventus. Então a lógica é não se realizar a contratação, mas que nós vamos consultar, vamos. Edu Andriotti. Sobre a questão do Cavani, né? O presidente botou uma linhazinha na fogueira, né? Entrevista com sorriso. Né? Vamos botar os pingos nos is, né? Também não foi tanto assim, né? Teve muita laje, mas que, né, que fosse naquela onda foi, né? Enfim, cara, é difícil, né, cara? Eu acho que isso aí é importante ele vir, ele deixar claro, principalmente nesses assuntos onde dão grande repercussão, né? Um Douglas Costa, um Cavani, sei lá, todos esses grandes nomes pesados e que aparece com um fundinho de verdade que te dá aquela esperança. É bom ele aparecer. É bom ele aparecer e se posicionar, e eu acho muito importante. Realmente, ele sempre foi um cara muito direto, ele sempre falou as coisas bem diretamente. Mas é isso, cara. O Douglas Costa, né, cara, é um sonho, né? Ele deixou bem claro o que tem, o que não tem. Vamos aguardar, né? Eu não acredito, sinceramente. Não acredito nem um pouco. Só se o Douglas Costa quiser muito, né, cara? Então eu acho que o Grêmio tem que já ir pensando em outras coisas, né? Além do Douglas Costa, né? Acho que a ideia de ficar só nessa de Douglas Costa não tá correto. Boa, aqui ó, e aí pra seguir, pra terminar, fechar esse papo aí do presidente, que ele na verdade, desculpa, não foi o papo com o presidente que é da Grêmio TV, né, mas essas conversas que o presidente fez com as rádios FMs aí do Rio Grande do Sul, mais 2 nomes, tá, que foram especulados, enfim, tiveram alguma relação com o Grêmio. Everton Cebolinha. Muita gente falou, né, que Everton Cebolinha. Agora os caras estão plantando tudo quanto é coisa também agora. Dizer que o Grêmio foi atrás do Everton. O próprio presidente falou o seguinte: teve consulta. O presidente falou, teve consulta, mas sem evolução, e o tema no momento está encerrado. E sobre Rafinha, professor? O presidente Romildo Bolzan falou o seguinte: o Grêmio precisa dar uma mesclada nesse plantel. Para que eu vou contratar um jogador com 35 anos? O jogador nunca chegou nem a ser avaliado. Rafinha. Então, tu dizer assim, por que eu vou avaliar um jogador com 35 anos? Dizer isso com relação à idade, eu acho que é um pouco incoerente, entre aspas, assim, né? Porque não é que o Grêmio não queira trazer jogadores mais velhos, mas já aconteceu. Já trouxe o Léo Moura, por exemplo, que já tinha seus 38 anos ali, e ele conseguiu agregar. Se a gente comemorou a chegada do Léo Moura, por que não comemorar a chegada do Rafinha, nesse caso mesmo que ele tenha mais idade, assim? Só que, claro, eu acho que o Rafinha não seria a minha prioridade. Seria uma loucura da minha parte dizer que eu não quero o Rafinha no Grêmio, entendeu? Porque, o cara é cascudo, o cara é acostumado a marcar grandes jogadores no futebol mundial, ele é um cara vencedor, e ele é brigador também, tipo, ele é de peitar os caras, sabe? Então eu acho que o Rafinha seria muito útil, seria muito bom, e ele, inclusive, auxiliaria o Wanderson nesse crescimento dele. Porque imagina só o Wanderson ter do lado dele um Rafinha ensinando como é que ele tem que fazer, como é que ele tem que se comportar e tal. Eu acho que seria maravilhoso ter um Rafinha no elenco. Mas não é minha prioridade. Por quê? Porque o Wanderson tá bem, e porque a gente tem o Léo Gomes se recuperando, e porque a gente ainda tem o Vitor Ferraz. Se o Vitor Ferraz sair, daí talvez precise de um outro lateral também, mas eu já acho que o Wanderson seja o nosso titular. E por que eu tô falando dessa questão da idade, tá? Porque daí me vem um negócio na cabeça. Não sei, assim, só me veio. Não é de agora, assim, faz algum tempo já que eu tô com esse pensamento que eu sou muito a favor de mesclar, botar essa gurizada mesmo, botar a juventude pra jogar, mas trazer alguns jogadores que sejam cascudos, mas não um cascudo só de ser mais velho. Um cara que seja assim, vencedor, sabe como é que faz, que seja pra orientar, que seja pra crescer, que seja pra ajudar e tal. E aí, só pensando nesse sentido, um cara que eu gostaria de ver no Grêmio, que o Grêmio já quis em outros anos e que agora tá cada vez, por óbvio, mais velho, enfim. Sim. Mas eu acho que seria muito legal, por exemplo, se o Grêmio fosse atrás um Diego da vida, do Flamengo. Diego Ribas. O Diego Ribas, que foi bastante tempo reserva do time, que conseguiu...
que ficou no banco, respeitou ali e tal. Hoje já é titular, pra ser titular ele aceitou ser recuado pra segundo volante, daí joga com a camisa 10, daí vai, avança e tal. Eu acho que ele é um cara que tem liderança, eu acho que ele é um cara que é bom de grupo, consegue ajudar, eu acho que ele tem muita qualidade, assim, bola parada, ele é um cara que pifa, então eu acho que ele seria uma boa solução, por exemplo, pra camisa 10. Porque daí tem um cara como o Diego Ribas com camisa 10, que abriria uma bola com o Ferreira, abriria uma bola pro Léo Chu, que são guris que tem correria e tal. Então é uma mescla que seria interessante. Por que eu tô trazendo isso? Não tem nada de informação sobre o Diego Ribas. Sou eu pensando em jogadores que atenderiam as características que eu acho que seriam interessantes para elenco. Então tu dizer assim, por que eu vou olhar para um cara que tem 35 anos? Eu olharia, dependendo da posição dele. Eu olharia pro Diego, por exemplo. O Diego Ribas, para mim, tendo 35, 36 anos, eu acho que ele teria bastante coisa para acrescentar com certeza, sabe?